Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bicho Papinha. Esse é o Bicho Papinha itinerante. Hoje nós estamos gravando aqui em São Paulo. Todo mundo tem dúvida com ômega 3. E eu vou te contar uma coisa, não é só pai e mãe que tem dúvida, não. Os próprios profissionais da área de saúde, os próprios pediatras, os próprios nutricionistas, todo mundo que trabalha com infância, principalmente. Porque, graças a Deus, foi difundida a ideia da importância do ômega 3 na infância, em qualquer fase da vida, né? Principalmente 50 mais, que é o meu caso. Mas, só que quando surge essa demanda também, surgem muitas informações que não são informações válidas e deixam as famílias totalmente perdidas. Aí, gente, eu tenho uma amiga muito bacana, a Raquel, que vocês vão ver, a doutora Raquel aqui, que ela é, assim, para mim, pelo menos das pessoas que eu conheço na nutrologia pediátrica, é a que tem mais sabedoria e mais conhecimento, tanto o conhecimento científico quanto o prático no consultório dela, em relação a como que a gente vai deixar uma criança não faltar um ômega 3 para ela e que seja de uma forma que seja viável. Porque não adianta a gente fazer tudo igual para todas as crianças, que às vezes para uma família dá certo, para outra não dá, enfim. Raquel, nossa, eu estou muito feliz com você aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Bicho Papinha, tá? Te agradeço muito a sua disponibilidade de vir aqui gravar. E eu queria, antes da gente começar a falar nesse tema tão cheio de dúvidas, você contar um pouquinho de você, onde que você fica, sua formação, contar um pouquinho para nós. É um prazer estar aqui com você, uma super médica que eu admiro. E, gente, então, eu sou de Presidente Prudente, fiz a minha formação lá, na UnoOeste, e depois eu me especializei em pediatria também lá. E aí eu vim para São Paulo fazer a nutrologia pediátrica, que aí eu fiz no ICR, 2 anos, né, da formação. E eu fico aqui em São Paulo, atendo em São Paulo, me apaixonei por São Paulo. Que delícia. E atendo aqui, atendo os pacientes online, aqueles que a gente não consegue atender presencial. Então, né, na pandemia, o online veio aí para facilitar, tanto para nós como para os pacientes também, né? Ter esse acesso. E é isso, eu fico no consultório, né? Trabalho no hospital também, passando visita. Então, é isso, é basicamente isso que eu faço. É uma apaixonada pela nutrologia. Uma apaixonada por nutrologia. Pelo estilo de vida. Pelo estilo de vida. Foi uma coisa que eu senti falta quando eu fiz na minha formação. Eu falei, nossa, eu quero algo a mais para eu poder, né, passar para os meus pacientes, porque eu já fazia isso com a minha vida. Então, eu queria ter isso, passar isso para os meus jacarés, para os meus pacientes. Então, eu fui para essa área da nutrologia. Eu sou apaixonada, eu falo que a nutrologia eu gosto tanto, né? Porque você não é só alimento, gente. Alimento é o... Né? Lá você cuida de tudo, né? É sono, verdade. É alegria. Exatamente. É só aquela agenda daquele menino, aquele tanto de coisa fazendo agenda executiva, um menino de 5 anos. Você acha que ele vai comer bem? Não vai, gente. Não tem nem... Coitado, tem nem força. É muito importante, porque engloba tudo, né? Tudo precisa, tudo a gente precisa dessa nutrição, né? E por que você gosta tanto do ômega 3? Me conta. Gente, eu amo a louca do ômega 3. Não, eu gosto muito do ômega 3 porque é um nutriente que primeiro que a gente não consegue, né, produzir no nosso corpo. Então, a gente precisa suplementar ele. Mas é como você disse, a gente precisa avaliar cada família, cada criança, como vai ser o jeito que a gente vai suplementar cada paciente. Eu gosto muito porque é um suplemento que eu vejo muita diferença no consultório, né? Porque porque a maioria das crianças, né, e nós adultos também, se a gente não se policiar, a gente não consegue comer. Só com dieta. Só com a dieta. Porque tem que ser algo muito... certinho, né? E não a gente não come igual toda semana, enfim. Então, quando a gente passa a suplementar aquela criança, porque você tem que avaliar se ela tem essa necessidade, ela melhora muito no aspecto de foco, né, de atenção. Ele também tem uma ação na imunidade,
diminui os processos inflamatórios. Então, eu consigo, né? É algo que a gente faz e vê um resultado. Então, eu gosto muito desse suplemento. Eu vou te contar uma coisa, como eu sou nutriente. Bem mais velha, o seguinte, quando começaram a colocar a suplementação do DHA, que é o ômega 3, nas fórmulas infantis, e desde quando a criança não recebeu leite materno e ia para as fórmulas, foi um divisor de águas e a gente via aquele nítido no consultório, a criança que recebia uma fórmula que era suplementada e a que não recebia, que dava até agonia às vezes quando a família não tinha dinheiro, não podia comprar aquela fórmula. E aí a gente ia nos eventos internacionais e você sabe que tudo quando começa a ter um trabalho científico muito bom, fica aqueles questionamentos. Só que na prática, a gente via tanto resultado que aí saía todo mundo do congresso assim, mesmo falando que não tem tanta evidência, nós vamos continuar dando. Você entendeu? Hoje não tem dúvida, todas as fórmulas têm, né? O Códex que organiza o que tem que ter de potássio, o que tem que ter de gordura, o que tem que ter de proteína nas fórmulas, ele coloca, é obrigatório ter. Né, nas quantidades. Então, hoje não tem dúvida. Mas quando começou, eu queria te contar isso, que era aquele bafafá, mas todos os pediatras conversavam e falavam assim, não tem dúvida que isso vai ficar. Exato. Então, que bom, né? Porque realmente isso muda muito. Porque a criança, ela precisa do ômega 3 para o desenvolvimento neurológico. 60% do cérebro da criança, ele precisa do DH. Então, é por isso que a gente vê essa evolução das crianças, essa diferença de uma criança suplementada e uma criança não suplementada também. Porque depois a gente consegue nas fórmulas, né? Sim. Ou quando a mãe está amamentando, a gente tem que suplementar essa mãe, né? Até na própria gestação, porque na gestação ela também é importante para a formação do bebê, né? Não só do cérebro, mas da retina. Você sabia que no Chile as gestantes, elas recebem do governo um leite que é especial para gestante, suplementado do DHA e do EPA, que são tão importantes para a gestante. E eles entenderam que isso, a nível de saúde pública, faz toda a diferença. Que legal, não sabia. No Chile. Eu fico encantada com a parte pública do Chile. Muito bom, maravilhoso. Podia ter aqui, né? Podia ter aqui, né? Se Deus quiser, vai ter. Mas isso é uma coisa muito séria, porque, às vezes, outros profissionais que não aprofundam tanto nessa questão dos nutrientes, eles ficam falando que a gente fica inventando moda. Eu escuto demais disso. Mas, gente, antigamente não pensava assim. Mas antigamente não sabia, gente. Exato. As coisas evoluem. O carro que você usa hoje não é o mesmo do carro que você tem há 5 anos atrás, porque está evoluindo. Tá? Então, assim, a medicina também, a nutrição deu um pulo. Eu sempre falo que, na verdade, a nutrição, ela não poderia ser uma coisa... hoje em dia, eu acho que isso voltou a se unir, né? Mas antigamente era muito o nutricionista e o médico, era uma coisa muito, né? Afastada. Era muito divergente isso, exatamente. E para tudo acontecer no nosso corpo, todos os processos enzimáticos, toda a metabolização, a gente precisa das vitaminas e dos minerais. E conforme a nossa alimentação mudou muito, os industrializados vieram com tudo, então tudo mudou, né? A alimentação hoje em dia não é pura igual era antigamente. Então é óbvio que vai faltar, vai ter déficit. As demandas estão muito maiores para o organismo, né? Exatamente, as demandas, muito maiores. Então a gente precisa olhar para isso, avaliar essa criança e, se ela não conseguir através da alimentação, a gente precisa suplementar aquilo que ela está deficitário, né, para ela, porque as famílias sentem muito isso. Doutora, meu filho tá cansado, meu filho tá sem foco, o meu filho tá rastejando. Aí você vai fazer simplesmente um exame e você vê um déficit de vitamina B12, de ferro, não toma um ômega 3. E aí, quando a gente faz, a família fica... Nossa, meu filho é outro. Mas é isso, a gente não fez assim, eu falo.
nada demais, mas é ter esse olhar que é importantíssimo. E outra coisa que às vezes eu fico preocupada, que é assim, a pessoa, ela foca num nutriente só, então fala assim, eu vou só dar vitamina D, mas esquece do resto. E não adianta as outras coisas estando faltando e você suplementando uma, assim como a gente fala do ômega 3. Não é você só suplementar o ômega 3. Junto do ômega 3, você vai organizar tudo que está faltando também, né? Exatamente. Em relação à suplementação, é bem isso, né? Porque o ômega 3, ele tem esse poder, vitamina D maravilhosa, B12. Tanto que as mães falam, ai, doutora, será que não dá para suplementar isso no meu filho? Isso. Gente, calma. Cada coisa no seu lugar. Então, não adianta também a gente suplementar algo, ômega 3, que é maravilhoso, mas se o resto está totalmente desregulado. Um intestino desregulado, um sono desregulado, uma alimentação mequetrefe. Não dá, a gente precisa organizar tudo, até para ter uma boa absorção também, né? Quando a gente fala de ômega 3, vem na minha cabeça uma preocupação muito grande, que é a questão do consumo de ultraprocessados, que são ricos em outros ômegas, que são ômegas inflamatórios. Eu queria que você contasse isso para nós, do jeitinho que você gosta. Hoje em dia, né, na verdade, o recomendado era a gente se alimentar, ter um balanço, né, de ômega 6, que é inflamatório, e ômega 3, que é pró-inflamatório, né, que ele é anti-inflamatório, aliás. Então, hoje em dia, é muito mais. O que a gente encontra? É uma relação de 20 para 1. Que na verdade tinha que ser 1 para 4, né? Então é uma relação que hoje é muito desproporcional. Então, o ômega 3, além de tudo, né, de todos os benefícios, né, para o foco, para a atenção, enfim, ele também, a gente precisa colocar ele na alimentação exatamente pelo excesso de ômega 6. Para a gente conseguir equilibrar isso e não ter uma alimentação tão inflamatória, que é o que a gente, né, mais tem hoje em dia. Toda vez quando eu vou prescrever o ômega 3, eu também começo a pontuar com as famílias o que é rico em ômega 6 para elas diminuírem. Eu aproveito essa deixa para poder organizar o que está em excesso, exatamente, né? Porque também exatamente, haja ômega 3, né? Haja ômega 3. Haja ômega 3. É isso mesmo. E quais são os alimentos, assim, que têm a quantidade já do ômega 3 na forma que vai ser utilizado mesmo para o organismo? Exato. Isso é muito importante, né? Porque tem uns alimentos que são ricos em ômega 3, mas, por exemplo, alimentos ricos na fração ALA, né? O linoleico, eles são as chias, né, castanhas. Esses alimentos, a gente não tem uma quantidade exata do que eles vão virar de DHA e de EPA, né? E a conversão é muito baixa. Então, e ainda é individual, né? Se você tiver o polimorfismo genético, você não vai fazer genética, inflamação, né? Alguma deficiência nutricional que também precisa para fazer essa conversão, essa metabolização. Então, é o que eu sempre falo, a gente fica muito sem saber como exatamente o corpo, como vai metabolizar. Então, a gente precisa garantir já quantidades de EPA e DHA. Os alimentos que são ricos em EPA e DHA são os peixes, né? Então, sardinha, o salmão, né? Mas, né, pensando num salmão selvagem, que o outro nosso salmão é de cativeiro, que é assim, só que realmente o acesso é complicado, porque é muito mais caro. Anchova, nosso atum, né? O atum, a sardinha, como eu disse, é ótimo. Assim, sardinha, se uma criança come lá sardinha 2 vezes na semana, show. Vai comer? Não. Não vai. Então, esse é o ponto, né? Tem crianças, uma mãe até me mandou numa caixinha de perguntas, ela falou assim, doutora, o meu filho não come absolutamente nada de peixe. É uma criança que eu tenho que suplementar. Não tem nem conversa. Então, não tem jeito. Então, é uma criança que a gente vai suplementar. Tem criança que come peixe 3 vezes na semana. Isso depende muito da família. E aí também vai depender do peixe, né?
Porque ainda tem tilápia isso, 3 não vezes vai na ter. semana não vai rolar. É. Eu falo assim, eu gosto muito do atum, Uhum. sabe? E aí eu, assim, né, desde a infância, na minha casa fazia muito macarronada, que aí fazia com molho vermelho com atum, ou pizza, essas coisas. Delícia. Mas é hábito, né? Mas não são todas as casas que o pai e a mãe consomem. E aí a gente Exatamente. sabe que não vai nem comprar na compra para colocar naquele cardápio ali da semana para criança, né? Não é simples assim. Não Exatamente. é simples Não é assim. simples Nem para assim. gente adulto, eu Exato. suplemento. Eu também, você acha? É, Gente, é é. isso. Por mais que são hábitos, né? Hábitos dentro de casa. Se a família come sempre, é correria, acaba que realmente não consegue consumir a quantidade. Então, a gente realmente fica, né, refém da suplementação. É. Agora, outro desafio do ômega 3 é como que a gente vai oferecer na forma de medicamento, que é o suplemento para criança, por causa do gosto, do veículo. Dá umas dicas para nós aí, porque o negócio é É difícil. difícil, gente. É difícil. É sempre a queixa. Doutora, pelo amor de Deus, essa criança tá fedendo peixe. Alguém me ajuda. Ó, mas, quando eles são pequenininhos, né, a gente tem as formas líquidas, né? Então, que o mais importante até os 2 anos é o DHA em si, né? E a partir daí a gente vai avaliar, né, o EPA. É, a gente tem as formas líquidas e depois dos 2 anos eu gosto muito de dar em gominha. Tá, Que a gente tem a Glorfo, que é de gominha, tá. que é o gosto é uma delícia, ultra concentrado, tutti-frutti. As crianças adoram, tem que esconder. Elas chegam no consultório, doutora Balinha, que eu dou para Para experimentar. ver se vai dar conta, né? Exato. E tem criança que toma cápsula. Tem criança que toma. E Pequenininha, né? tem o outro também, que é em forma de peixinho, que é da Vitafor. Tá. Também, que é legal, que é menorzinho. Tem criança que chupa, gente. Eles adoram. Tem criança que gosta mesmo, não liga. Que é um pouquinho menor, que é um formatinho de peixe. Então, a gente tem essas 3, né, para as crianças. Quando eles ficam um pouquinho maiores, ali, 7, 8 anos, tem criança que engole cápsula, e aí vai bem, né? Mas uma opção legal é essa de goma, quando o líquido não for bem aceito, Ok. né? Então, a gente tem essas opções. E como que a gente. Como é que chama aquele selo que tem para a gente ter segurança quando você vai comprar algum produto que tem o ômega 3 para criança? Fala dessas questões de segurança para Sim. mim. Os selos, eles vão, por exemplo, em ômega 3, que ele é vegano, ele não vai ter esse selo, porque ele não é de peixe. Tá. Então, esses selos, eles são para validar, né, que não tem metais pesados, que são realmente certificado de pureza, né? Então, tem o MEG3, o IFOS e mais um agora que sumiu da minha cabeça. Mas o iPhone eu acho que é o mais, né, É, aceito, né? e tem um outro também que é também a nível internacional, que também garante isso, essa pureza. Então, é importante. E outra, uma dica importante, tá? Tem produto, poucos deles, tá? Mas para o público infantil, que tem o selo. Mas você tem que olhar a composição. Porque é cheio de corante, conservante, aquele bando de coisa e uma quantidade muito pequena do ômega 3 e do EPA. E aí eu vou te interromper para falar para você que está ouvindo aqui. É prescrição médica. Exato. Converse com o pediatra ou com o nutrólogo da sua confiança que esteja acompanhando o seu filho para discutir essas questões das marcas, porque às vezes as pessoas viajam e trazem de outro país. Leva na consulta para o médico ver o rótulo, porque às vezes também, junto com o ômega 3, tem alguma outra vitamina suplementada, para não ter duplicidade. Porque a gente hoje também está recebendo muitas crianças toxicadas com vitaminas. As vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que são armazenadas no corpo, elas podem ter uma facilidade de intoxicar muito grande, com efeitos colaterais graves. Então, assim, já vi menino que a família foi para os Estados Unidos, trouxe 3 tipos de vitamina, estava dando, quando você somava,
ultrapassava o valor de um tanto. Então, é importante. Não é você olhar na internet lá e comprar porque a sua vizinha está usando, o seu filho, não. Discuta com o profissional, né? Exatamente. Porque tem isso, tá achando, tá arrasando. Aí na hora que vai ver, nossa, não é... Então tem que tomar cuidado. É igual a comprar ômega 3 de uma marca, nunca viu, não sabe se... Não é todo ômega 3 que é bom. Então tem que conversar com o profissional, porque ele vai te passar. Ó, você precisa de tanta quantidade, você tem que ficar atento a isso. Com certeza ele vai te passar marcas que são, né... que tem selos, seguras, ele, né? Exatamente. E é isso, a gente também tem que olhar para a família, às vezes ver qual é a necessidade da família. Ó, então, vamos suplementar com esse. Ah, esse aqui fica mais em conta, esse aqui fica bom. Então, a gente tem que olhar, cada família. A gente tem opções e a gente vai adequar conforme a necessidade de cada família. E às vezes a família chega para mim assim, doutora, mas a senhora não passou. Eu falei assim, olha, eu não passei, por quê? Primeiro que seu filho está recebendo essa fórmula aqui, que tem essa quantidade que eu já somei, mais isso aqui que eu sei que ele consome, não sei o quê. Nesse momento eu não vou passar. Perfeito. Né? Então, assim, cada criança que chega para a gente é uma prescrição. Exato. Completamente diferente. Agora, o que não pode acontecer é o que eu estou ficando revoltada. Chegam crianças para mim com TEA nível 3, ou um TDAH muito grave, ou processos de depressão muito grave, sem suplementação. E quando a gente suplementa, essa criança, ela melhora demais. É impressionante. E hoje, né, assim, eu falo que os profissionais que trabalham com a neuropediatria, com a psiquiatria, eles precisam, ou eles vão prescrever, e os que não estiverem, falar, não, Denise, isso aqui é muita coisa para mim, pedir para um profissional, pedir para o profissional, mas mandar uma cartinha. Agora, muitos me falam, Raquel, que eles pedem para o pediatra, e o pediatra bate no pediatra, o pediatra fala, não, esse nível de B12 está bom, não, isso aqui não precisa. Então, assim, eu convido vocês, profissionais da área de saúde que trabalham com criança, nós precisamos estar atualizados em relação às vitaminas e minerais, porque mudou muita coisa. Mudou muita coisa. E a demanda também, né? As famílias, elas estão cada vez mais buscando, e às vezes é isso, tem informações erradas, né? Enfim, mais sensacionalistas e tal, mas é importante escutar as famílias, ver que se a família está tendo essa necessidade e você não está apto para isso, tá tudo bem. Tem coisa que não é da minha ossada. Que aí eu sei quem que vai ser bom para essa criança. Isso que é importante. Não simplesmente ignorar por ego. Falar que não, imagina, isso não precisa, isso é besteira. E essa criança deixar de receber um tratamento que ia mudar a qualidade de vida dela. Isso eu acho que é o que é triste. Eu tenho 2 filhas, uma de 23, a outra de 16. Na época da de 23, nem se falava nisso na gravidez em hora nenhuma, tá? Na de 16 foi quando começou a falar. Sabe o que eu fiz? Porque a gente ainda não tinha ômega 3 para comprar aqui. Eu fui numa farmácia de manipulação, que até de uma prima minha, e pedi para ela manipular. Então, eu já tomei da Sofia o ômega 3 manipulado, porque na época não tinha para a gente comprar aqui. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar aberta, né, para essas coisas, para esses detalhes que fazem a diferença. Sim. Total. Faz muita diferença. Né? E hoje, né, fala assim, tudo é inflamatório, e tudo é inflamatório. Se você for para pensar. Para pensar, Para pensar. Então, as medidas anti-inflamatórias, como o ômega 3 é uma delas, por que a gente não vai ter, gente? Exatamente. É o que eu falo. Não dá para criar a criança numa bolha, né? Todo mundo queria, né, na bolha, sem açúcar, sem ter várias coisas, várias restrições, assim, restrições não, mas queria evitar, né, o industrializado, aquele contato com os coleguinhas, que, né, se todo mundo pensasse da mesma forma, um coleguinha não ia roubar a lancheira do outro, porque o outro tá levando fruta, o outro tá levando bolacha, né? Aí também, o ponto a gente precisa minimizar danos. E é isso. Tudo é inflamatório mesmo.
E a gente vai minimizar esses danos. Não dá para viver num castelo perfeito, jeito. lindo, maravilhoso. Então a gente vai fazer. Aqui a gente pode fazer isso e minimizar danos. E o ômega 3, a gente pode, através dele, ter essas ações anti-inflamatórias. Sim, sim. E tem, assim, para a gente orientar, às vezes um profissional que está cuidando da criança e que não tem tanta ainda embasamento em relação a essa questão da suplementação. Tem algumas crianças que você coloca numa categoria de risco, tipo assim, esse aqui eu vou ter que fazer milagre, mas algum tipo de ômega 3 ele vai ter que aceitar. Tem alguém que, quando eu falo assim, vem aquele fenótipo de paciente para você? Esses pacientes que são os pacientes com neurodivergentes. Os meus, né? Então, TDAH, TEA, algum distúrbio psiquiátrico, assim, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem papo. Não tem. Não tem papo. Precisa da suplementação. E eles melhoram demais. Que isso E é isso. Procure saber, né? Porque as famílias, elas têm essa necessidade também. Elas querem, porque elas sabem que isso vai fazer bem pro filho delas. Então, não deixa que elas vão atrás e comprem qualquer coisa, às vezes gasta lá um dinheiro suado num suplemento, num ômega 3, que nem é o melhor para aquela criança, nas quantidades que ela precisa. Então, procure saber, né? Procure saber. Se você não sabe, pergunta para alguém que sabe, né? E vai atrás, porque é uma coisa que eu levo, assim, para mim. Se eu não sei, eu vou estudar, ou vou procurar, né? Eu tenho uma amiga muito próxima, alguém, para discutir, porque eu não quero deixar que o meu paciente falte aquilo para ele. É sobre o paciente, não é sobre o meu ego. Às vezes, algumas amigas que trabalham, né, com populações muito vulneráveis, que realmente não têm dinheiro para comprar nada, eu falei, gente, existe hoje o Ministério Público. Se você fizer um relatório para esse Ministério Público, mostrando que aquele seu paciente, ele está com 6 meses de idade, que ele precisa receber uma fórmula, que aquela fórmula é muito importante para o futuro e para o presente dele, em termos até de diminuir mortalidade no primeiro ano de vida, porque ele não está com leite materno, ele está num bolsão de pobreza, esse Ministério Público vai dar causa ganha. Ah, Denise, mas o paciente não vai conseguir pagar advogado. Mas tem o de pequenas causas que não precisa pagar o advogado. Mas a gente não pode, como profissional da área de saúde, falar e prescrever uma alimentação errada porque a paciente não tem o dinheiro. A gente tem que lutar por essas coisas. Exatamente. A gente tem que lutar. Porque tem uma verba que as prefeituras recebem no Brasil inteiro que é para ser destinada para essas causas. Entendeu? Então, a gente tem que, como profissional, mesmo que assim, Denise, mas eu trabalho em tal lugar, vamos mandar embora. Não vai mandar embora, porque você está lutando pelo seu paciente. Exatamente. Entendeu? Não pode. É igual vacina, né? Por exemplo, quantos colegas nossos já foram processados porque o menino teve meningite e ele não orientou porque falou, essa família não ia ter condição de pagar uma vacina que não tem no posto. Aí a mãe falou, você me perguntou se eu não ia fazer uma vaquinha, se eu não pedia esse dinheiro, mas eu não queria ficar sem meu filho. Hoje em dia a gente com a internet, né, consegue muita coisa. Todo mundo ajuda, todo mundo se compadece com a situação. Pois é. E a gente não pode realmente olhar para esse lugar que não vai conseguir. E eu acho que é um lugar onde a gente mais aprende, né? Tendo que... Porque é muito fácil, né? Uma família que tem maior condição, você pode passar assim, tal, esse daqui, você vai comprar tal alimento em tal lugar, muito, né, restrito apenas para um público. E eu acho que eu acho que é onde a gente mais aprende mesmo. Onde que a gente mais aprende. A olhar, a pensar nos alimentos, pensar como que vai mudar aquilo ali. Porque é isso, a gente acha que o pacote de bolacha é muito mais barato. A pipoquinha doce, né? É muito mais barato do que um cacho de banana, e não é, né? Então tem o miojo. Pois é. Entendeu? Então, isso, são escolhas e tem toda uma questão cultural, que enfim, mas se a gente olhar para isso. Olha aqui,
o podcast Bicho Papinha, a gente começou ele um mês antes de vir a pandemia, você acredita? Um mês antes. Então, eu gravei na época, o primeiro podcast foi presencial e depois todos online, tá? E é tão interessante porque as pessoas do Brasil inteiro que vão escutando, elas vão me mandando depoimentos. Ai. E eu fico até arrepiada quando eu vou falar isso, que eu acho o podcast uma coisa que atinge qualquer família. Independente se a família está tendo condição de ir lá passar por uma consulta comigo ou uma consulta com o meu entrevistado, não, ela está pegando essa informação. E independente da classe social, hoje as pessoas estão querendo o melhor para o filho. Então, você tem que passar as coisas que são melhores para aquele seu paciente. Sim. Isso é uma coisa assim, que não é porque você olha, você vai falar assim, olha, realmente esse aqui é um suplemento caro, mas a gente tem essa oportunidade aqui, talvez a gente faça assim, mas você não pode deixar de pensar. Hoje nós estamos falando do ômega 3, mas dentro dele engloba tudo, engloba a vitamina D, B12, tudo, gente. Nós não estamos falando só de um nutriente, né? Mas a gente tem que aproveitar essa oportunidade para poder falar que tudo é importante. E o ideal fosse que a gente tivesse todos os nutrientes através de comida. Comida ainda feita em casa, né? Sonho. Sonho. Mas nem sempre isso é possível todos os horários. Exato. Nem sempre. E assim, eu acho que também por isso que veio muito esse boom, né, da suplementação e a alimentação, né, moderna que começou a surgir, os industrializados. Então, o ideal realmente é a gente se alimentar da forma mais limpa possível. E é o que eu falo, às vezes, a gente tem algumas questões, né? Não é tudo que a gente come que a gente absorve. Ainda tem isso, né? Tem essa. Ainda tem o polimorfismo no meio. Então, são muitas variáveis que te impedem de Exatamente. Você ter certeza que você comeu aquilo e a quantidade X que tinha de vitamina naquilo vai chegar no seu sangue e dentro da sua célula. Até acontecer isso, tem muita coisa. Exato. É muita coisa. Por isso que a gente tem que avaliar isso de perto para ir conseguir suplementar, se necessário, essa criança. Igual eu falo, né? Antes, quando assim, era até questão de prova, tá? Questão de prova mesmo na pediatria, na época de residência, tudo. Uma mãe desnutrida, como é que é o leite dessa mãe desnutrida? Tá? A gente tinha que marcar. Continua sendo muito bom, ponto. Hoje, como é que tem que ser essa resposta? Continua sendo muito bom, mas essa mãe precisa de ser suplementada com o que está faltando nela. Exato. Isso está provado. Isso está provado. E eu ficava encucada com aquilo, a gente falei, mas de onde que está tirando esses nutrientes se ela não tem B12 que está circulando nela? Exatamente. B12 ela fica mais desnutrida ainda. Mais desnutrida ainda. E além dessa desnutrição, né? Engloba outras coisas, até porque a gente fala de nutrição, né, pensando uma forma superficial aí das vitaminas, mas o que essas vitaminas, a falta delas, mexe no sistema nervoso dessa mãe? Não é, né? Então, é uma coisa que vira algo comportamental, sintomas depressivos, falta de ânimo. Olha que interessante. Na Austrália, eles têm uma assistência materno-infantil muito bacana. E eu aprendi muito, e eu gosto muito da Denise Leles, e ela foi para a Austrália num evento muito bacana, e ela falava que lá o pré-natal é uma coisa belíssima, o pré-natal. E o pré-natal, ele engloba o pai é obrigado a participar desse pré-natal, porque sabe como que a saúde paterna e os hábitos paternos também. E as avós e as outras pessoas que estão em torno daquela criança. Porque é isso mesmo, né? A criança, ela é criada por essa rede de apoio. Então, você imagina, eu vou trabalhar na sua casa para cuidar do seu filho. E para mim, eu adoçar um suco, tudo bem, que eu aprendi isso a vida inteira. Aí você sai para trabalhar, o que eu vou fazer lá? Açúcar no suco do seu filho. E aí você chega em casa e fala assim, Denise, ficou tudo bem? Ficou tudo jóia.
Você não Ótimo. sabe disso. Aí chega no final de semana, você faz o mesmo suco e vai dar pro seu filho. Não, mamãe, eu não tomei esse assim, não. Toma aí. Não, o seu tá muito diferente. Já dedura. Então, assim, todo mundo tem que pensar do meu jeito. Exatamente. Né? E a gente sabe, né, como as influências em volta em ali volta. acaba desvirtuando, então, assim, né? hoje, se a gente quisesse, assim, eu acho que o ponto de prevenção para que todo mundo tenha um formato menos pior de alimentação e de hábito de vida, tinha que se trabalhar tudo isso no pré-natal. Uhum, Porque aí dava tempo de ir modificando muitas coisas. exatamente. Porque você ia chamar na responsabilidade. Olha, daqui a pouco tem uma pessoa que depende de vocês dois. Né? E aí, o que nós vamos fazer? O que vai ter na geladeira dessa casa? Exatamente. Hoje, eles procuram muito, né, o que a gente vê até antes da pré-concepção, né? Então, melhor ainda. Melhor dos mundos, né? Melhor então, dos mundos. Aí engloba muito também o pai, né? Então, ó, você também precisa estar nutrido, até para você, né? Enfim, tá? E a mãe também. Então, não fica só, a culpa não é, né? O peso não fica só para a mãe. Só para a mãe. Então, realmente, é isso, porque a gente sabe o quanto o ambiente molda aquele paciente. Eu tô rindo agora porque vê a imagem de uma avó. Uhum. Eu participava, muito tempo atrás, um grupo lá em Belo Horizonte que a Unimed fazia, belíssimo, com as crianças, chamava o Grupo de Reeducação Alimentar Infantil. Então, ficava eu, uma psicóloga, uma nutricionista, era bacana demais, eram 4 encontros, aquele tanto de criança e os cuidadores. Uhum. E nesse caso, na hora de pergunta e resposta, me levanta uma avó e falava assim, tudo bem, mas vai ser muito complicado lá em casa, porque eu tomo remédio de manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite, e ele fica comigo. E eu só consigo tomar o remédio com a Coca-Cola. Como é que eu não vou ter a Coca-Cola dentro da geladeira? Eu falei, Jesus, que toma conta. Aí eu falei, para tudo. Falei assim, nós vamos marcar um horário com a senhora que nós vamos tentar fazer com que você acostume tomar seu remédio com água ou até um suco. Um suco. Porque se essa Coca-Cola estiver dentro da geladeira, ninguém vai dar conta de tirar. Exato. Olha como são. Então, é muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Eu falo que lidar com a alimentação é algo, né? Que é algo mais profundo mesmo, é uma coisa cultural, a gente tem as nossas memórias afetivas, né, e isso é profundo mesmo, então a gente tem que entender, porque o que a família leva, quais são os hábitos dessa família, então a gente tem que entender tudo, né, até essa parte das crianças, comportamental, tudo engloba essa questão da família, então dá vontade de a gente ficar conversando aqui um tempão, pena que passa muito eu falo rápido. Pouco. Mas assim, eu vou fazer um resumão e eu queria que você deixasse uma coisa bem chave, assim, por que a gente está conversando de ômega 3? Porque realmente é um assunto que todas as famílias estão preocupadas e ótimo delas estarem preocupadas. Qual que é o recado? É necessário, mas é necessário de forma individual. Tem que olhar a dose, tem que olhar a idade da criança, tem que ver o perfil da criança, se ela tem alguma doença. Tudo. Não é simples assim eu chegar na farmácia e comprar um ômega 3 para meu filho, tá? Converse com um profissional que cuide da sua criança. Gente, quem tem um pediatra e confia naquele seu pediatra, ganhou na loteria. Exato. Tem um pediatra para chamar de seu. Tem um pediatra para chamar de seu, porque você confia e ele vai te guiando bonitinho. Aí você fica muito mais tranquilo, porque são muitas informações que estão na nossa cabeça, né? E aí você trouxe de uma maneira muito bacana a sua vivência, que é uma vivência muito boa. O que mais que você quer deixar, assim, de ponto? Então, então, assim, de modo geral, o ômega 3, né, que a gente falou, assim, de todas essas questões da suplementação, mas como a gente falou do ômega 3, é um suplemento que, de novo, a gente não produz no nosso corpo, então, realmente, a gente precisa avaliar cada criança, né, a necessidade dessa criança. E, às vezes, aquele ômega 3 que você vê alguém falando, talvez aquela quantidade não vai ser necessária para o seu filho. Às vezes ele precisa de mais, às vezes ele precisa de menos. Então, buscar profissionais, entender que junto com uma dieta, isso vai potencializar, né, até o efeito e hábitos,
também dentro de casa, isso é muito importante, para vocês conseguirem realmente chegar, né, e ter uma melhora e chegar em algum lugar aí, né, para atingir o potencial máximo dessa criança, onde ela pode, de fato, chegar. Mas é muito importante a orientação, como você disse, de um profissional que vai te guiar, para vocês não saírem aí fazendo um monte de coisa, achando que tudo é bom para o seu filho. Muitas coisas são ótimas, mas às vezes não para ele. E o endereço do seu Instagram? O meu Instagram é doutora Raquel Galbiati. Ótimo. Tenho certeza que você gostou. Você vai compartilhar. E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Nós duas vamos tentar te ajudar. Viu? Muito obrigada. Um grande abraço.